Olá, bom dia, como é que vocês estão? Aqui é a professora Joelma e vamos retornar a mais uma aula. Lembrando que nas aulas passadas nós já estudamos números naturais, que são os positivos, e os inteiros, que são os positivos, negativos e o zero. Então aqui nós já estudamos esses conjuntos e vamos agora para conjunto de números racionais. Ele é representado pela letra Q de quociente, porque quociente é o resultado de uma divisão. Então, Q de quociente. Então, quer dizer o quê? Que os números racionais, eles estão em forma de divisão, ou seja, uma fração. Como eu coloquei aqui, Q igual a A sobre B, sendo A e B números inteiros, que são esses números inteiros, que é representado pela letra Z. Então, A e B sendo números inteiros e B sendo diferente de zero. Então, B aqui, ele não pode ser zero, ele precisa ser diferente de zero para que seja um número racional. Eu coloquei aqui no diagrama aqui para vocês verem que os números naturais estão contidos nos conjuntos números inteiros e estes estão contidos dentro dos conjuntos números racionais. Eu coloquei aqui esse conjunto aqui para vocês observarem. Observe que nós temos aqui uma sequência, numérica. Nós temos aqui os positivos. Entre o 0 e o 1, que são números naturais como também inteiros, existe um meio aqui. Então, entre os números inteiros, existem vários outros números racionais. Eu coloquei um aqui como exemplo, um meio. Então, se eu divido aqui, eu trouxe para cá, se eu divido, como eu falei que nos racionais são divisões, se eu divido um meio, 1 por 2, eu vou encontrar 0,5. Então, 0, meio é igual a 0,5. Aí vem 1, 2. Entre 1 e 2 existem vários números racionais. Entre 1 meio e 1 também existem vários números racionais. E assim sucessivamente, entre 1 negativo e 2. Observa que o 2 negativo e 3 negativo, eu coloquei um número racional aqui para representar vários desses números. No 5 dividido por 2. Ao dividir 5 negativo por 2 negativo, eu tenho 2,5 negativo. Então, observe aqui que o resultado da divisão de uma fração, que fração é divisão ou razão, podemos ter como resultado um número decimal ou um número inteiro. Como, por exemplo, aqui, eu coloquei aqui 12. 12 é igual a quê? A uma divisão. Pode ser de 24 por 2, que é 12. 12 dividido por 1, que é 12. 36 dividido por 3, que é 12. Então, 12 é o número natural. 12, ele é o número inteiro. 12, ele é o número racional. Eu coloquei aqui meio. É o mesmo que quê? Que 2 dividido por 4. Que 3 dividido por 6. Que 5 dividido por 10. Que é isso aqui, meio. Então, quando eu falo de números racionais, inclui quem? Os naturais, que são os positivos, incluindo zero. Os negativos, que eu coloquei até aqui para nós lembrarmos aqui, ó. Então, tá aqui, deixa eu... os números positivos, os negativos, os fracionários. Eu coloquei o zero aqui, só que o zero ele não é nem positivo nem negativo, ele é natural apenas, viu? Ele não é nem positivo nem negativo. Os fracionários e os decimais, que são os números que têm vírgulas. Então, lembrando a vocês que qualquer número inteiro, ele tem um denominador 1. Por exemplo, aqui. Se eu tenho aqui 4. Então, aqui está o 4, mas esse 4 aqui, ele tem um denominador que é 1. 4 dividido por 1, 4. Eu tenho aqui menos 25. 25, ele também tem um denominador 1. Tá aqui. Vocês têm que lembrar que sempre, qualquer número inteiro, ele tem um denominador 1. 25 negativo.
é dividido por 1, 25 negativo, certo? Eu coloquei aqui também os termos de uma fração. Quais são os termos de uma fração? Então, lembra que a fração é A sobre B ou 3 sobre 4, não é? Sendo que esse 3, o número que está em cima, ele é chamado de numerador. E esse número que está embaixo, ele é chamado de denominador. Então, essa fração aqui, os termos dela tem nome. O que está em cima chama-se numerador e o que está embaixo chama-se denominador. Então, sempre quando nós fazemos a divisão, dividimos o numerador pelo denominador. E o resultado pode ser o quê? Um número inteiro ou um número decimal. Esse número decimal, ele é apenas racional, ele não é inteiro. Né? Por que quando a gente fala decimal? Decimal porque tem vírgula. Se tem vírgula, ele não é totalmente inteiro. Ele tem alguma metade, né? Ou alguma parte do inteiro, mas ele não é inteiro, certo? Eu coloquei aqui mais alguns exemplos de fração, como por exemplo, 14 dividido por 7. 14 negativo dividido por 7, 2 negativo. Então, 2 negativo é o número inteiro. 24 dividido por 3, 8. Né? Também é um número inteiro, também natural, não é isso? E 15 dividido por 2, 7,5. Ele é inteiro? Não. Ele tem o 7, que é inteiro, e 5, que é a metade de um inteiro, certo? Então, tem 7,5. Então, só para nós termos aqui noção do que são números racionais. Então, que vocês possam lembrar que números racionais, eles são escritos em forma de fração, sendo A e B números inteiros. Então, aqui pode ser número inteiro, não é isso? E número inteiro. As duas partes precisam ser números inteiros, a divisão de números inteiros, sendo que B precisa ser diferente de 0 para que seja um número racional.